A próxima semana em Coração Acelerado promete fortes emoções com uma reviravolta que vai agitar a trama. Tudo começa quando Leandro, interpretado por David Jr., viaja até Brasília para encontrar Eduarda, papel de Gabs. O reencontro termina em um beijo, mas o que deveria ser um momento íntimo acaba se tornando um pesadelo. Thalita Mendes, vivida por Luellen de Castro, flagra a cena e registra tudo. A fofoqueira não perde tempo e divulga a imagem comprometedora, causando um verdadeiro caos. O assunto vira o centro das atenções, deixando Rony, interpretado por Tomás Aquino, tão abalado que chega a passar mal. Já Agrado, papel de Isadora Cruz, reage com indignação ao se sentir traída pela amiga. Embora o episódio abale a amizade entre as duas, a paz começa a ser restaurada após uma conversa reveladora de Zuzu com Agrado. A veterana explica a situação de Eduarda, esclarecendo que a jovem tentou ser honesta sobre o que aconteceu. Compreensiva, Agrado decide perdoar a amiga e as duas planejam uma viagem juntas para deixar a confusão para trás. O ponto de virada definitivo acontece quando a filha de Janete convoca Leandro para uma conversa séria com ela e Agrado. Dessa reunião surge uma decisão estratégica que mudará o destino dos três, a retomada oficial da parceria musical entre eles. Coração Acelerado, escrita por Isabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, é exibida de segunda a sábado, às 19h40. É impressionante como uma trama bem construída consegue prender a gente, não é? E essa reviravolta em Coração Acelerado, que a gente acabou de acompanhar, é um prato cheio para quem gosta daquela dose de drama, traição e, claro, redenção, que é a alma das nossas novelas. Mas para entender o peso desse momento entre o Leandro, a Eduarda e a Agrado, a gente precisa olhar para os talentos que estão por trás desses personagens, porque essa química que vemos na tela não é obra do acaso, é o resultado de trajetórias de artistas que vêm construindo carreiras sólidas e muito respeitadas no cenário atual. Vamos começar pelo David Jr., que dá vida ao Leandro. O David é um daqueles atores que, quando entra em cena, ele ocupa o espaço com uma verdade absoluta. Ele nasceu em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e a trajetória dele é uma aula de persistência. Ele começou lá atrás, trabalhando com música e dança, e passou por aquele processo clássico de muitos artistas brasileiros. Muita batalha em testes, pequenos papéis, até que o Brasil começou a notar a força da sua interpretação. Ele brilhou em produções como Sob Pressão e, claro, em O Tempo Não Para, onde ele já mostrava esse porte de galã dramático, mas com uma carga emocional muito profunda. O David tem essa capacidade rara de transitar entre o sedutor e o homem vulnerável, que é exatamente o que a gente vê no Leandro agora, um homem dividido, que tenta se equilibrar entre o desejo e as consequências de suas escolhas. Já a Gabs, que interpreta a Eduarda, é um nome que a gente tem visto crescer exponencialmente. Para quem não se lembra, a Gabs não veio do nada. Ela tem uma base muito forte na música e no teatro, o que explica essa facilidade em compor uma personagem que é tão visceral. Ela sempre teve uma identidade artística muito própria, uma voz que foge do comum. Quando a gente vê a Eduarda, a gente vê uma jovem que carrega as dores e as alegrias de uma geração que não tem medo de ser transparente, mesmo quando essa transparência custa caro, como foi o caso desse flagra em Brasília. A trajetória dela é marcada por uma autenticidade que transborda a tela. E não dá para falar de Coração Acelerado sem mencionar a Luellen de Castro, a nossa Thalita, a grande responsável por esse caos todo. A Luellen é uma atriz extremamente versátil. Quem acompanhou Malhação, Vidas Brasileiras sabe do que ela é capaz. Ela tem um timing cômico e dramático muito apurado. A Thalita, na pele dela, não é apenas a fofoqueira da história. Ela é a catalisadora de conflitos, aquela peça que, quando inserida no tabuleiro, muda a direção de tudo. É curioso pensar que a Luellen consegue dar tanta personalidade para uma personagem que, em mãos menos habilidosas, poderia ser apenas um clichê. Ela traz camadas, traz uma pitada de veneno que faz o público odiar e, ao mesmo tempo, não conseguir parar de assistir. Por outro lado, a Isadora Cruz, a Agrado, traz aquele contraponto de sensibilidade. A Isadora, que conquistou o Brasil com o sotaque e a força de sua protagonista em Mar do Sertão, provou que veio para ficar. Ela tem uma doçura que, quando confrontada pela traição, se transforma em uma revolta muito legítima, e isso é o que faz o público se identificar tanto com a Agrado. Ela não é a mocinha passiva, ela é uma mulher que sente, que se decepciona, mas que também tem a maturidade de perdoar quando a situação é esclarecida. O trabalho dela com o Tomás Aquino, que vive o Rony, também é um ponto alto. O Tomás é um ator que dispensa apresentações, vindo de trabalhos viscerais como Bacurau, onde ele provou que tem um domínio cênico impressionante. Vê-lo em um papel de novela,
lidando com essas nuances de um homem que passa mal diante de uma desilusão amorosa, mostra a versatilidade desse elenco. O que eu acho fascinante nessa virada da novela é como a trama consegue espelhar muito da nossa realidade atual, onde tudo é registrado, tudo é exposto e a privacidade se tornou um artigo de luxo. A cena do flagra em Brasília não é apenas um artifício de roteiro, é um comentário sobre como uma imagem pode destruir reputações em segundos. Mas ao mesmo tempo a novela resgata algo que a gente anda perdendo na vida real, a capacidade de sentar, conversar e resolver os mal-entendidos. Esse momento em que a Zuzu intervém e a Agrado decide perdoar a Eduarda é, na minha opinião, o coração do que uma boa história deve transmitir. É sobre humanidade. É sobre entender que por trás de um erro existe uma intenção, existe uma falha que todos nós estamos sujeitos a cometer. Na minha visão, o que a Isabel de Oliveira e a Maria Helena Nascimento estão fazendo aqui é um trabalho de mestre, costurando arcos dramáticos com essa pitada musical que a gente tanto gosta. A música sempre foi um elemento de união nas novelas brasileiras, e trazer a parceria musical de volta como desfecho estratégico desse conflito é poético. É a arte imitando a vida, onde a música serve de ponte para curar as feridas que a vida cotidiana insiste em abrir. Eu particularmente acho que a televisão brasileira está em um momento muito rico, onde o público não aceita mais o maniqueísmo barato. A gente quer ver gente de verdade, quer ver o Leandro, a Eduarda e a Agrado com defeitos e virtudes. Ver o Leandro sendo confrontado pelas duas mulheres da sua vida e tendo que decidir o futuro profissional e pessoal é o tipo de tensão que nos faz querer assistir ao próximo capítulo logo após o fim de um. E cá entre nós, o que seria da nossa dramaturgia sem esse elemento surpresa que a Thalita traz? Ela é irritante, sim, mas é ela quem força os personagens a saírem da zona de conforto. Se não fosse por ela, talvez eles nunca tivessem a conversa necessária para retomar a parceria musical. No fim das contas, essa história toda em Coração Acelerado me faz pensar em como nossas escolhas moldam nosso destino. O perdão da Agrado não apaga o que aconteceu, mas abre espaço para algo novo, e é isso que a gente espera ver em grandes narrativas. Estou muito curioso para ver como essa parceria musical vai se desenrolar, porque se a química dos atores for mantida, a gente vai ter números musicais que vão marcar época. Fica a lição. Em meio ao caos das redes sociais e dos julgamentos precipitados, a conversa sincera e a arte ainda são as melhores formas de reconstruir pontes. E vocês, o que acharam dessa decisão da Agrado? Será que o perdão foi sincero ou ainda vem mais tempestade por aí? A novela está entregando tudo e pelo ritmo que as autoras imprimiram, a próxima semana promete ser um divisor de águas para todos eles. Fiquem ligados porque eu estarei aqui acompanhando cada detalhe para destrinchar tudo com vocês. Ó, você assistiu o vídeo? Boa. Você encontrou o vídeo que você estava procurando. Agora, falta aquele agradecimento. Como é que eu agradeço alguém que faz um vídeo? Like, comentário, inscrição. Inscrição é ótimo, porque você vai receber outros vídeos que eu faço aqui. Agora, quando você comenta, eu respondo, hein? Muita gente aí tá comentando para ver se eu respondo mesmo. Eu falo, eu respondo. Às vezes pode levar alguns tempinhos e tal, mas eu respondo. Porque eu tô sempre levantando aqui, ó, atualizando, né? A página dos meus canais, meus vídeos, para ver. Será que tem um comentário novo? Eu preciso ver comentário para ficar feliz, para essas coisas de quem produz vídeo, né? Então, eu agradeço se você se inscrever e comentar. Comenta alguma coisa aí de que cidade você é, qual o seu nome.